E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje eu vou fazer mais um vídeo utilizando a plataforma da Automation Anywhere. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente consegue criar um robô que faz envios de e-mails, tá? Então nesse mesmo vídeo eu vou aproveitar para fazer uma integração com o Excel, tá? Então esse robô ele vai ler as informações do Excel e vai meio que vai simular uma cobrança aí para uma pessoa, tá? Aqui eu estou criando uma planilha, tá? Então eu tenho aqui dados dos clientes. Aqui eu vou colocar um nome fictício, por exemplo, Mário Dias, o CPF, o valor da dívida dele vai ser 278,96. Esse aqui vai ser no e-mail, eu estou utilizando todos o e-mail que eu criei, tá, para utilizar na demonstração. Mas em teoria o robô ele vai pegar todas as informações dos clientes, sobrenome e as outras informações e enviar por e-mail especificamente do cliente. Então aqui poderia ser tipo Joaquim.barbosa. Então ele pegaria essas informações aqui, nome de Joaquim, sobrenome de Joaquim, o CPF, o valor da dívida, e nessa primeira linha ele faria o envio diretamente para o Joaquim, tá? Só como eu não posso ficar enviando e-mails aleatórios, eu coloquei todos os meus e-mails, tá? Então vou colocar o do Mário aqui, e aqui vamos colocar o da Maria. Deixa eu só alterar aqui, Mário. E aqui da Maria Silva. Maria Silva, o CPF dela e o valor da dívida dela que vai ser de R$ 500. Vou trocar aqui, real, português. Ok, agora é certinho. Beleza, então eu criei o documento, coloquei o cabeçalho aqui, coloquei o fundo de amarelo só para destacar e centralizei. Uh, Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui na tela de início do client, tá? Do ambiente de desenvolvimento do Automation Anywhere, a gente pressiona Ctrl O e preenche essas informações aqui, ó. Pressionando Ctrl O, a gente vai para chegar em Options. Aqui a gente vai ter e-mail settings. Então a gente precisa passar o servidor, né, que é o host. Se vocês utilizarem o servidor do Gmail, vocês têm que autorizar dentro do Gmail, tem uma configuração lá que é permitir envios SMTP de aplicativos de terceiros, tá? Caso você não autorizar dentro do Gmail, você não consegue automatizar o envio de e-mails, tá? E aqui dentro do ambiente de desenvolvimento, dentro do Workbench, basicamente o que a gente vai fazer? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Então eu vou criar uma variável para cada coluna, tá? Então eu venho aqui em add dentro de Variable Manager, tá? Quando vocês abrirem o Workbench ele vai vir assim. Vocês podem clicar em Variable Manager. Depois vamos adicionar a primeira variável nome, ok, a variável sobrenome. Ok, agora variável CPF. Vou adicionar agora o valor, que é a variável valor, e a variável e-mail, que vai ser b email to. Beleza, então já tenho todas as variáveis que eu precisava criar. Basicamente o que a gente precisa fazer agora é o seguinte. Primeiro passo seria abrir o Excel. Então a gente já tem um comando de Excel aqui do lado esquerdo, tá? Tem uma biblioteca aqui, ó. Tem, bas tem bastante comandos prontos, tá? Então basicamente o que você precisa fazer é dar dois cliques ou clicar e arrastar. Primeiro passo, abrir a planilha. Então eu tenho dentro do comando de Excel, eu tenho Open Spreadsheet, tá? Open Spreadsheet, aqui ele já vai perguntar o caminho da planilha, eu vou clicar aqui e a dados clientes.
marco aqui para que contém header. Quando contém header, ele pula essa primeira linha aqui, ele vai ignorar esse cabeçalho, tá? Ok. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar um Ctrl D para duplicar, venho na segunda linha e dou dois cliques. Dou dois cliques. Ao invés de Open Spreadsheet novamente, a gente vai utilizar aqui, ó, Get Cells. Get Cells e Get All Cells. Esse comando aqui, ele vai capturar todas as células que existem informação dentro da nossa planilha, tá? Então, o primeiro comando a gente abre a planilha, o segundo a gente captura todas as células. Basicamente, o que a gente precisa fazer agora é um loop, tá? E a gente também já tem um loop pronto aqui para o Excel, que é each row in an Excel dataset. Esse loop ele serve para trabalhar com Excel, então ele vai fazendo o loop no Excel linha por linha. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui eu criei as variáveis, só que o robô ainda não sabe para que essas variáveis vão servir, tá? Então agora a gente vai declarar essas variáveis. Só que eu quero que todos os valores que estão dentro da coluna nome fiquem dentro dessa variável. Aí todos os valores que estão dentro da coluna sobrenome vão para outra variável e assim vai. Bom, como que a gente pode declarar as variáveis? Existe um comando chamado verbal operation, tá? Só dar um clique em qualquer comando aqui do lado esquerdo e apertar V que você vai chegar nele, tá? Quando a gente chegar no verbal operation, eu vou arrastar para cá, vou soltar e vou falar para o robô que a variável nome, essa vnome que eu criei, recebe a coluna 1 do Excel. Então a gente procura aqui dentro das variáveis de sistema, a gente procura Excel column. Ok. Aí ele vai perguntar qual que é a coluna que tem os valores que a gente vai deixar dentro de nome. E lá no Excel, nome é a nossa primeira coluna. Tá? Então, coluna a variável nome recebe todas as informações da coluna 1 do Excel. Agora a gente só precisa duplicar esses valores e alterar o número. Ok, então a gente tem nome, sobrenome, a gente tem nome, sobrenome, CPF e valor da dívida. Deixa eu só confirmar se é isso. Ok, coluna 1 nome, coluna 2 sobrenome, CPF, valor da dívida e o e-mail. Então são 5 colunas que a gente possui. Então 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, a coluna 1 tá certo, que tem o valor de nome. Na coluna 2 a gente tem o sobrenome. Então a gente troca aqui para Excel column 2. Na coluna 3 a gente tem o CPF. Então vamos declarar aqui, variável CPF recebe Excel column 3, que é a coluna 3 lá do Excel. Na quarta coluna, a gente tem o valor da dívida, então é a variável vValor, valor da dívida. E na coluna 5 a gente tem o e-mail. Então vou colocar o número 5 aqui para mostrar para o robô que os e-mails, aqui a variável e-mail to que eu criei, estarão dentro da coluna 5. Beleza. Então, basicamente, a estrutura é essa. O que a gente fez? A gente abre a planilha, pede para o robô capturar todas as células e aqui a gente utilizou um loop para ler todas as linhas da nossa planilha. E dentro do loop, no começo aqui do loop, a gente está falando, olha, toda vez que você passar por toda vez que você fizer o loop em cada linha, a coluna 1 vai entrar, os valores da coluna 1 vão entrar na variável nome, o da 2 vão para sobrenome, 3, 4 e 5. Da mesma maneira que está aqui, ó. A gente mostrou assim, ó, Excel column 1 vai para nome. Então, Excel column 1 recebe a coluna 1 vai para dentro da variável nome. Aí a gente tem a coluna 2 que tem sobrenome. Então, a variável v sobrenome recebe os valores dessa coluna. A variável CPF recebe os valores dessa coluna e da dívida e do e-mail. A diferença aqui, o que vai acontecer aqui é o seguinte,
o robô ele não vai ler essa primeira linha, porque a gente marcou aqui que a nossa planilha tem um cabeçalho. Beleza? Então, deixa eu só testar aqui para ver se está tudo certinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou pedir para mostrar na tela. Então, vou colocar nome F2 para trazer as variáveis e eu vou colocar a variável nome. Aí aqui eu coloco sobrenome F2, V sobrenome. Depois temos o CPF, F2, V CPF. Depois temos valor da dívida, valor dívida, F2, V valor. E por último a gente tem e-mail, então F2, V e-mail, tá? Então vou fechar a nossa planilha, já fechei, vou dar um save e vou ver se está tudo certinho. Vai abrir, capturar capturar todas as células e agora a gente já tem. Ele já está conseguindo, ele já identificou que a variável nome tá trazendo os valores aqui da coluna 1, sobrenome, CPF, valor da dívida e o e-mail, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu só trocar aqui, v-e-mail to é outra variável que eu tenho que utilizar aqui. V-e-mail to apaga um cifrão e apaga esse cifrão aqui. Deixa eu testar de novo. Ok, então ele já está trazendo lá Bruno, Mário, só que todos os e-mails aqui estou utilizando o e-mail que eu criei. Então vou dar uma cancelar aqui. E agora a gente já pode fazer o envio. Basicamente o que a gente precisa fazer é o seguinte. Esse message box eu não quero mais. Vou colocar um comentário aqui dentro. Aqui do lado esquerdo a gente tem o comment. Então vou colocar aqui enviar e-mail. Ok? E para fazer o envio do e-mail, a gente vai utilizar o comando send email, send mail. Aqui do lado esquerdo é uma cartinha. E aqui a gente tem que colocar o e-mail que a gente configurou lá no começo, tá? Lá quando a gente pressiona Ctrl O. Então eu vou colocar o meu e-mail aqui. Cadê? V-e-mail, ok, tá? Eu salvei o meu e-mail dentro de uma variável e eu estou passando a variável aqui, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui no e-mail para. Beleza, o e-mail para é a coluna 5 lá do Excel. Então, qualquer e-mail que estiver aqui vai ser o e-mail referente ao contato do nome. Então, a gente pode já fazer o seguinte. Como a gente já tem esses valores adicionados dentro da variável, a gente já pode já passar aqui. Ó. Então, eu tenho o meu from, poderia escrever meu e-mail aqui, tá aqui. Ou eu poderia adicionar uma variável, tá? Eu posso inserir o meu e-mail dentro de uma variável e passar a variável aqui dentro. Tá? Então, tenho duas variáveis, uma que tem o meu e-mail e a outra que tem os e-mails que estão sendo capturados lá do Excel. Esse e-mail to. E aqui eu posso colocar um subject, tá? Então, pagamento vencido. Ok. Então, aqui eu posso adicionar com cópia oculta, e eu também posso adicionar anexos, tá? Então eu posso criar um loop para o robô, por exemplo, eu preciso extrair algumas informações de PDF, e, por exemplo, nome, valor que estão no PDF, mas eu também posso enviar, eu posso mostrar para o robô e falar para o robô que ele tem que pegar esses PDFs e também mandar para o cliente que ele está cobrando, tá? Como talvez um boleto, por exemplo, tá? Mas eu não, a gente faz isso em outro vídeo. Então, aqui que eu vou fazer é fazer uma concatenação, tá? De texto com as variáveis que eu possuo, tá? Então eu vou mandar uma mensagem aqui padrão. Então vai ser caro e caro, F2, nome, tá? Então, porque lá no Bruno ele vai falar caro Bruno, aí no Mário, Maria, cara, e assim vai. Identificamos
que o pagamento referente ao mês. Posso pressionar F2 aqui e trazer uma variável do sistema para ele pegar o mês que estamos. Ao mês. Ok, o mês do sistema não foi realizado. Segue informação sobre dívida. Segue informação sobre dívida. Gente, eu sou péssimo para inventar texto na hora. Então, segue informação sobre dívida. Não, segue informação sobre... Segue informações. Ok, segue informações. Então, eu vou colocar a mesma coisa aqui. Nome, então eu coloco aqui no vnome, né? Que não é essa variável aqui, que eu estou errando. Caro vnome. Caro vnome. Então aqui vai ser variável nome. Sobrenome. Então vou colocar aqui, ó. Sobrenome. CPF. Vou colocar CPF. E aqui eu vou colocar o valor da dívida. Só não vou colocar o e-mail da pessoa, tá? Valor da dívida. Valor. Ok. Valor, CPF, sobrenome, nome. Ok. Atenciosamente, bot, cobrança, empresa XYZ. Ok, beleza. E aqui eu posso colocar também um message box para ele avisar para a gente quando o cliente foi cobrado. Então eu vou colocar aqui, ó, cliente, de novo a variável vnome, notificado com sucesso. Cliente, ok, notificado com sucesso. E aqui eu peço para ele fechar essa mensagem aqui após 3 segundos. Beleza, vou dar um save, vou testar. Ok, está tudo certo. Abriu e já está enviando o e-mail. Então, cliente Bruno notificado com sucesso. Agora, cliente Mário notificado com sucesso. E cliente Maria notificado com sucesso. Ok, poderia colocar o que aqui? Um close spreadsheet, tá? Então, lembrando que é uma boa prática tudo que você abrir, você fechar. Tá? Fora do loop, depois que ele cobrasse todos os clientes, ele fecharia a planilha, tá? Para não deixar o documento aberto. E aqui a gente poderia colocar um outro send e-mail, que seria um envio de e-mail para você. Por exemplo, você tem 10 mil, tá? Você tem 10 mil clientes para serem notificados. Então você deixa o robô rodando lá, ele vai ficar rodando o dia inteiro, só que depois você não vai saber se ele já terminou ou não terminou. E você não vai saber se ele já terminou ou não. Você pode configurar um e-mail aqui para ser enviado para você. Para mim, aqui é from e para mim, tarefa finalizada, tá? E aqui a gente também pode trabalhar com HTML, tá? Que eu vou mostrar isso em outro vídeo. Então, mas basicamente o que a gente consegue fazer é personalizar esse e-mail. Então a gente pode colocar mudar a fonte, a gente pode colocar cor no background, a gente pode colocar a imagem, personalizar com o ícone da empresa, tá? Em outro vídeo eu mostro isso para vocês. E agora deixa eu só checar para ver se os e-mails chegaram. Olha aqui. Pagamento vencido. Caro Maria, identificando que o pagamento referente ao mês 10 não foi realizado. Segue informações. Nome, sobrenome, CPF e valor da dívida. Atenciosamente, bot, cobrança, empresa XYZ. Aqui, ó, já trouxe as informações para o Mário e aqui para o Bruno, tá? Lembrando que todos esses e-mails aqui, eles chegaram para mim porque eu inseri o meu e-mail, porque não teria como eu mostrar para vocês, tá bom? Eu acho que, na verdade, esse vídeo vai ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, tá, de automação ou alguma coisa que vocês quiserem ver, vocês podem deixar nos comentários,
tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram conhecer mais alguma coisa sobre o Automation Anywhere Bot Creator e o client, tá? Vocês podem comentar aí que a gente conversa. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.